João, capítulo 5, versículo 1 em diante diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ali estava junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença e enfermidade que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos. Aquele homem, ele estava ali uma vida. Aquele homem estava ali há tanto tempo que é quase impossível de assimilar uma pessoa tanto tempo sofrendo com uma enfermidade. E ele estava ali esperando que aquele anjo viesse, agitasse as águas e ele conseguisse entrar, mas ele nunca conseguia entrar. No versículo 6 de Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Eu quero que você hoje, nesse momento, receba essa palavra que o Espírito Santo de Deus ele vai entregar para você. Aquele homem, ele estava ali com a vida dele, não só com as pernas dele, mas com a vida dele paralisada. Aquele homem, ele estava paralítico, não somente o físico, o corpo, a pele, a carne, o osso, o músculo, não. Ele estava com a vida dele inteira paralisada. Você acha mesmo que os familiares dele ficaram com ele lá no tanque de Betesda? Você acha mesmo que a família parou a vida deles, parou o trabalho deles, parou tudo o que eles estavam fazendo para ficar lá com esse paralítico? Abriram mão de todas as coisas que eles estavam vivendo para ficar ali esperando aquele homem ser curado? Eu imagino que nos primeiros meses, nos primeiros anos até, alguém tenha tido a esperança e tenha falado: eu vou ficar aqui com você. Eu vou ficar aqui com você, meu irmão. Eu vou ficar aqui com você, meu filho. Eu vou ficar aqui com você, meu amigo. Eu vou ficar aqui com você nesse lugar. Mas os anos foram passando, os meses foram passando, o tempo foi passando. Ninguém para a vida. Pode ser que no começo da enfermidade daquele homem, a família dele, os amigos, as pessoas próximas a ele podem ter ficado ali com ele naquele lugar. Podem ter até faltado trabalho, podem até ter saído de algum afazer que eles tinham para poder apoiar aquele homem. Só que ele ficou ali 38 anos. E eu garanto a você que naquele momento ele estava ali sozinho. Ele estava ali sozinho, ele estava ali esquecido. Porque por mais que as pessoas simpatizem com a nossa dor, e eu vou falar isso daqui, muita gente vai se identificar com isso, por mais que as pessoas simpatizem com a sua dor, elas não vão parar a vida delas. Elas não vão paralisar a vida delas. Elas não vão deixar de fazer o que elas estão fazendo para ir lá, acolher a tua dor e viver a tua vida por você. Ninguém faz isso, ninguém. Por mais que as pessoas amem aquela outra pessoa, por mais que elas gostem daquela outra pessoa, a dor daquela pessoa não vai fazer a vida dos outros paralisar. É a pessoa que passa pelo luto. Se você já passou por isso, você sabe muito bem do que eu tô falando. Você perdeu alguém e parece que o teu mundo, ele desabou. Parece que o teu mundo, ele tá destruído, tá destroçado. E as pessoas, elas vão e elas prestam ali os sentimentos, as condolências. Elas até ligam pra você 1 semana, 2 semanas. Mas daqui a pouco, você vê que a vida já voltou ao fluxo normal. Você vê que as pessoas já voltaram ao fluxo normal. É João capítulo 5. Você vê que as pessoas já não ligam mais, já não mandam mais mensagens, já não se preocupam mais. Por quê? Porque elas estão vivendo a vida delas. Elas estão seguindo o caminho delas. E quantas pessoas estão ficando como esse homem no tanque de Betesda, esquecido enquanto todos os outros estão vivendo a vida, enquanto todos os outros estão desfrutando das coisas e seguindo o caminho, e parece que a vida dele ficou paralisada, parece que a vida dele ficou ali travada. Ele não conseguiu sair dali, ele não conseguiu ser curado, ele não conseguiu ser abençoado, ele não conseguiu trabalhar, ele não conseguiu casar, ele não conseguiu ter filhos. E esse homem ficou ali com a vida dele, não só as pernas, não só paralítico de pernas, mas uma paralisia de coração.
uma paralisia de sonhos, uma paralisia de projetos. Jesus, ele vem hoje para a tua vida para dizer assim: meu filho, quando ninguém mais ligou para a tua dor, eu continuo sabendo o que você está passando. Quando todas as pessoas seguiram com a vida delas e deixaram você na dor e no sofrimento, eu continuo vendo você e eu continuo sabendo do teu problema e da tua dificuldade. Então, se você hoje diz assim: eu sinto isso, pastorinha, eu sinto que eu estou paralisado na minha dor e as pessoas estão vivendo a vida delas. Eu sinto que as pessoas estão seguindo com a vida delas e ninguém mais liga para a minha dor, ninguém mais liga para o meu problema. Elas acham até que você tem a obrigação de superar as coisas muito rápido. Você vê como que o mundo ele é hoje? Ele acha que você tem a obrigação de superar tudo muito rápido, de passar por cima de tudo muito rápido. Às vezes eu até penso que tem algumas pessoas que acham que o ser humano é um robô. É um robô que vai passar hoje por uma traição e amanhã já vai estar de pé, já vai estar bem, já vai estar rindo, feliz, brincando. Uma pessoa que passa hoje por uma perda e amanhã já vai estar sorrindo, brincando, feliz. E julgam, olham para você e julgam e falam: por que ainda está triste? Por que ainda está cabisbaixo? Por que ainda está sofrendo? Ainda está sofrendo por causa disso? Meu Deus, meu Deus. O Senhor está usando a minha vida aqui agora para dizer: meu filho, eu vejo a tua dor. Aleluia, Jesus. Eu vejo a tua dor. Olha só o que Jesus fala para esse homem. Olha só, versículo 6 diz assim, capítulo 5 de João. Jesus, vendo-o deitado, sabia que ele estava ali há muito tempo e perguntou para ele: você quer ser curado? E o enfermo disse: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Presta atenção nisso, porque pode ser que você nunca tenha se atentado a como essa palavra, ela caminha. Porque quando Jesus pergunta para o homem, ele pergunta o quê? Você quer ser curado? Jesus perguntou para o homem: você quer ser curado? Ele não perguntou para o homem o que você está passando, o que está acontecendo, como as coisas estão acontecendo para você. Mas Jesus é tão perfeito, tão maravilhoso e tão fiel que quando o homem começa a falar da mágoa do coração dele, da tristeza da alma dele, Jesus compreende. Jesus compreende, olha só. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E aí o enfermo responde o quê? Senhor, não tenho ninguém. Oh, meu Deus, quantas ovelhinhas estão aqui comigo agora que você diz a mesma coisa. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. As pessoas seguiram cada um com a sua vida, cada um com o seu sonho, cada um com o seu projeto, e eu fiquei esquecido. E eu fiquei excluído, e eu fiquei deixado de lado, e eu fiquei para trás, à beira do caminho. E eu simplesmente fui alguém descartável na vida de muitas pessoas. Olha só, aquele homem, ele estava tão ferido, tão machucado. A alma dele estava tão ferida e tão machucada que Jesus pergunta para ele: você quer uma bênção? E ele fala da dor, porque quem está doente fala da dor. Uma coisa que eu falo para minha equipe aqui é o seguinte: elas estão aqui para poder confirmar. Seria muita hipocrisia se eu falasse isso e não fosse a realidade. Eu sempre digo: a ovelhinha que quer conversar, se ela quer contar o problema para você 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, você vai ouvir 10 vezes, 20 vezes e 30 vezes. Eu falo isso ou não falo? Se a pessoa quiser contar o problema dela e a dor dela para você, você vai ouvir. Porque tem muitas vezes, eu já ouvi isso de pregadores, de pastores, que dizem assim: mas você já me falou isso, aquilo tá doendo na pessoa ainda, deixa ela falar. Se ela ainda tá falando daquilo é porque o quê? Ainda tá doendo, ainda dói. A pessoa, quando ela fala muitas vezes do mesmo assunto, é porque ela ainda não conseguiu digerir aquilo, ela não conseguiu administrar aquilo. Então ela faz o quê? Ela fala. Ela fala da dor, ela fala do problema, ela fala da dificuldade, ela fala da dor da alma dela, porque ela está buscando também uma forma, uma maneira de lidar com aquilo e ela não está encontrando. E é por isso que enquanto ela está falando e ela escuta alguém aconselhando, e daí ela escuta ela falando, e naquele processo ela vai se curando. Eu atendi ovelhinhas que toda vez que eu conversava com ela,
1 hora e meia, ela falava da mesma situação. E eu aconselhava ela, e eu falava com ela, e eu aconselhava na palavra de Deus, e eu orava para ela. Chegou um momento que eu fui conversar com ela, e ela não falou mais daquilo, e o meu coração se alegrou. Sabe por quê? Porque finalmente, depois de tantas vezes em que ela falou, em que ela se expressou, em que ela colocou para fora, finalmente saiu aquilo do coração. Finalmente aquilo foi arrancado do coração. Porque não é um processo fácil você tirar uma dor do peito de alguém, não é. Não é um processo fácil você se livrar de uma dor. E tem muitas pessoas que são irresponsáveis com a dor do outro. Sabe por que tem muita gente que tira a própria vida? Sabe por que tem tanta gente que tira a própria vida? Porque quando ela busca aconselhamento em alguém, ela não encontra. Quando ela busca uma palavra de conforto, ela encontra uma palavra de acusação. Eu já ouvi de pessoas que falaram assim, olha, eu fui para tirar minha vida porque quando eu fui pedir um conselho para minha mãe, para o meu pai, para o marido, para a esposa, para o filho, para a filha, a pessoa me criticou e aquilo veio tão violento contra mim que eu já tinha desistido de tudo. Ou seja, as pessoas são muito rápidas em julgar, muito rápidas em apontar o dedo, muito rápidas em criticar. E elas muitas vezes não compreendem que se você acolhe a dor da pessoa, se você entende a dor da pessoa, você ajuda ela a se curar. Olha o que Jesus faz aqui. Jesus pergunta para aquele homem, queres ser curado? E o enfermo responde, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Se fosse uma pessoa da nossa geração, já diria o que para o homem? Quer ou não quer ser curado? Não é verdade? É verdade. Jesus pergunta o quê? Quer ser curado? Daí o enfermo começa a contar uma história. Se é algum dessas pessoas de hoje em dia que já dão uma cortada na pessoa, já são grossas, estúpidas, já ia falar o quê? Eu não perguntei a história da sua vida, eu perguntei se você quer ser curado ou não. Eu não perguntei essa historinha que você está falando aí, eu quero saber se você quer ser curado ou não. Mas glória a Deus que o nosso Deus não é assim. Glória a Deus que o nosso Deus se compadece da nossa dor. Deus está olhando para você hoje aqui, Ele está falando contigo, minha ovelhinha. Ele está falando para você, eu te vejo. Eu vejo você. Você pode ter sido esquecido por todas as pessoas e todas as pessoas podem ter seguido sem você, deixado você à beira do caminho. Mas eu estou aqui sentado ao teu lado para dizer que eu não te deixo e eu não te abandono. Eu não te abandono, não te deixo. E aí ele fala da dor. Ele, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu vou, vem outro antes de mim, mais rápido do que eu, e pega a minha bênção. Então Jesus olha para ele e diz, levanta-te. Oh, glória a Deus. Toma o teu leito e anda. Jesus ouviu da dor do coração daquele homem. Jesus acolheu ele. E Jesus entregou a vitória para ele. Aleluia, Jesus. Hoje na oração é isso que vai acontecer. Jesus vai te abraçar. Aleluia. Jesus vai abraçar você. Tem gente aqui que tá carente de um abraço. De um abraço. Tem ovelhinha que tá aqui hoje que você diz assim, pastor, eu tô tão carente de um abraço, de alguém que me entenda, de alguém que me compreenda, de saber que eu não tô sozinho. Esse homem, ele fala o que para Jesus? Eu não tenho ninguém. Quem sabe você diz há tanto tempo isso, eu não tenho ninguém. E você diz, eu preciso de um abraço, de um consolo, de uma palavra. Alguém colocou ali, isso é só para as mulheres, né, pastora? Negativo. Você acha que homem não sente uma falta de um abraço, de um apoio? Às vezes as pessoas colocam o homem como se fosse um super-herói. Gente, é ser humano. Não é só a mulher que sente as coisas, não. É porque a mulher sente com mais força, mais intensidade, que muitas pessoas acham que o homem não sente, também sente da mesma forma, da mesma maneira. Tem homens que estão aqui comigo agora na live que tem muito tempo que você não recebe apoio de absolutamente ninguém na sua vida e isso está te faltando. Você tem andado triste, cabisbaixo por causa disso. Cabisbaixo porque você não encontra apoio em lugar nenhum. Então hoje o Espírito Santo de Deus vai tocar. Você crê nisso em nome de Jesus?